Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carol. Aqui eu transmito mensagens intuitivas através do tarô e dos oráculos. Então é uma leitura geral, pode ser que não ressoe com você nesse momento. E eu peço que você absorva somente aquilo que fizer sentido para você nesse momento, certo? Hoje a gente vai fazer uma leitura sobre o amor, o que eu posso fazer ou mudar para encontrar um amor, tá? Para vocês que estão solteiros aí nesse momento, certo? Então, vamos começar a leitura tirando uma cartinha do oráculo da autoestima. Vamos ver aí qual é a mensagem para você que busca o amor neste momento. Já que saiu uma aqui. Convide seus medos para um chá. Então essa cartinha fala para vocês sentarem, né, com os seus medos e ter um papo ali de amigo, tá? De igual para igual ali com os seus medos, né? Então, o que você pode fazer para mudar? Quais são os seus medos em relação ao amor nesse momento que estão te atrapalhando de alguma forma de você se abrir para conhecer outras pessoas, para você se entregar, para você confiar novamente, né? Quais são os medos que estão aí te rondando em relação a relacionamento, a conhecer alguém? Então pode ser que vocês tenham passado por um período difícil, né? De decepções com as pessoas, nos relacionamentos, onde às vezes vocês achavam que ia acontecer alguma coisa e na verdade não acontecia, a situação não desenrolava, aí vocês se decepcionavam, aí você dava uma chance para alguém de novo e acontecia a mesma coisa. Então essas situações vão fazendo com que a gente fique retraído, né? A gente vai se retraindo, a gente acha que tem algo de errado com aquilo que a gente demonstra. Então pode ser que você tenha passado por um período ou está passando por um período onde parece que as coisas não se encaixam muito bem, você tenta e não dá certo, você conhece alguém num dia e depois no outro dia a pessoa some, não te dá mais satisfação e você estava começando a se envolver, né, na situação com a pessoa. Então a espiritualidade pede para que você dê uma pausa um pouquinho, respira, se alinha de novo consigo mesmo, né? E senta consigo mesmo e seja honesto, né? O que é que será que está me atrapalhando? Será que é alguma crença que eu tenho? Será que é alguma crença que eu criei, né? Por passar por tantas decepções e agora eu criei uma crença nova de que nada dá certo, de que eu não mereço ser amada ou amado, de que eu não mereço amor. Então, sente-se consigo mesmo, num dia tranquilo, tire um tempinho para que você consiga se reconectar com a sua essência, ser honesto consigo mesmo, né? E ver quais são as crenças, quais são os medos ali que estão te bloqueando de alguma forma, nesse sentido, né? Medo de ficar sozinha, medo de não encontrar ninguém, medo de ser solteira para sempre. Então, cada um vai se adequar aí à sua situação. Quais são as questões que te assombram, que ficam aí pipocando na cabeça de vocês nesse momento em relação a um relacionamento, né? Porque essas crenças acabam bloqueando o nosso caminho, né? De se abrir para conhecer outras pessoas. Então isso começa a se tornar um bloqueio. E aí a gente vai se retraindo tanto, que vira um bloqueio emocional muito grande. E depois, para sair dessa situação, para você se colocar na vida de novo, para conhecer outras pessoas, é pior. Tá? Então, sente-se consigo mesmo, faça essa avaliação, né, daquilo que você precisa mudar, quais são as situações que te trazem medo de alguma forma, para que você consiga trabalhar nelas de uma forma mais positiva nesse momento, tá? Vamos ver o que mais. Um
tarô. Não tenha medo, né, de olhar para suas partes que você não gosta, que você às vezes esconde, que você tem medo de olhar também, porque isso pode ser que te atrapalhe mesmo também, né? Então, faça essa análise pessoal para que você consiga achar as respostas que às vezes você busca, né? Então, dá uma atenção à sua criança interior. Quais são suas crenças, às vezes, que você tem desde a infância, que você traz consigo até hoje na fase adulta? Sobre relacionamento. Então, quais são as crenças que você tem sobre relacionamento? Que relacionamento é difícil, que relacionamento não é fácil, que é só que as pessoas traem, enfim. Aí você vê aí de acordo com a sua realidade. Carta da mente. Então, é um período onde vocês precisam tomar cuidado mesmo com aquilo que vocês pensam, com aquilo que vocês criam na mente de vocês, com a mente muito agitada, né? As crenças, muitas vezes a gente cria a nossa realidade de acordo com aquilo que a gente pensa mesmo, né? Através dos nossos pensamentos, daquilo que a gente sente, né? Então, um pensamento, ele vai criar ali um certo tipo de emoção. E essa emoção vai ser expandida, né? Vai se expandir através de você. Então, querendo ou não, as pessoas sentem, né? Principalmente em relação aos relacionamentos mesmo, né? Quando você está conhecendo alguém, que aí você fica muito ansiosa, você para de viver sua vida para viver a vida da outra pessoa. Então, a espiritualidade pede para que você se atente nesse momento, quais são as coisas, né? Quais são os processos mentais que estão acontecendo aí com você nesse momento e que você precisa dar uma atenção, né? Quais são os pensamentos repetitivos, quais são as angústias mentais que você tem acerca dos relacionamentos, de ter um relacionamento saudável, né? Para que você consiga trabalhar isso, porque quanto mais a nossa mente, né? Quanto mais lenha na fogueira ali a gente coloca na nossa mente, quanto mais a gente alimenta esses pensamentos, essas situações ali que a gente cria e idealiza na nossa cabeça, às vezes pior fica, né? Então isso pode te trazer um certo tipo de ansiedade, períodos onde você se sente meio deprimido, porque a gente começa a acreditar, né, naquilo que a gente está pensando, naquilo que vem ali na nossa cabeça. Então, ter um pouco de cuidado, né, ao dar força a esses pensamentos. Então, a espiritualidade pede para que vocês tenham um pouco de cuidado, de cautela com aquilo que vocês pensam, né? Saber filtrar mesmo ali o que vem na mente de vocês, qual é a qualidade dos pensamentos que vocês estão tendo nesse momento, né? Então, a mente, ela ajuda muito a gente no sentido racional, pra gente ter consciência daquilo que a gente está fazendo, né? Pra gente não sair aí, por aí no mundo afora aí, fazendo bobagem. Mas a nossa mente pode também ser nosso pior inimigo às vezes, né? Então, tome cuidado com esses aspectos mentais, por isso que é importante que você seja honesto consigo mesmo e se sente, tenha um tempo para você se analisar mesmo, analisar o que você precisa mudar, né? No começo é difícil, principalmente em relação à mudança de pensamento negativo, de autocrítica, né? Então é preciso fazer um esforço mesmo para que essa mudança de mentalidade aconteça. Mas já fica um alerta para que você preste atenção nesse sentido, né? O que eu preciso mudar, o que eu preciso ajustar? Porque chega uma hora que às vezes você pode ter, às vezes até crise de enxaqueca, de dor de cabeça, né? De ficar com a cabeça
muito agitada, então às vezes até insônia também, não conseguir dormir porque fica pensando muito, tá? Então, se dê um tempo, faça essa análise pessoal que você precisa fazer em relação a isso, né? O que eu preciso mudar? Quais são as crenças e os pensamentos que ficam ali pipocando na minha mente toda hora que eu preciso olhar com mais carinho, com mais atenção, tá? Vamos ver o que mais. Porque esse trabalho mental é exaustivo, né? Chega uma hora que você não aguenta mais, que você entra em colapso. Principalmente hoje em dia, que a gente às vezes vive no automático, a gente faz as coisas no automático, a correria do dia a dia. Então isso piora cada vez mais, né? Aumenta muito mais a ansiedade, crises emocionais. Então, esse trabalho que você precisa fazer de filtrar realmente aquilo que você pensa é muito importante. Vamos lá. Vou cair aqui, 3 de paus. Sacerdotisa. Ó. 8 de espadas. Tirar mais um. 5 de espadas. Então, assim, você tem uma clareza muito grande daquilo que você quer, né? Do que você quer pra você, onde você quer chegar. Você tem uma clareza, você é uma pessoa que tem uma clareza muito grande dos seus objetivos, né? Relacionados às pessoas, aos relacionamentos. Então, é um momento muito bom mesmo para você se interiorizar, para você melhorar esses aspectos mentais aí que estão te atrapalhando, né? Saiu 8 de espadas aqui, então são essas crenças, o que está te segurando, quais são as coisas assim que você mais teme, né? Porque os medos, os nossos medos, eles só são sanados, só são extinguidos quando a gente tem coragem de encarar, né? De olhar, de sentar mesmo com eles de frente a frente e falar, tá bom, o que você quer me falar? Qual que é a mensagem que você está querendo me passar aqui nesse momento? O que eu preciso enxergar em mim que eu não estou conseguindo ver? Né? Porque às vezes a gente tem que melhorar certos aspectos na nossa vida, mas e vão surgir gatilhos, situações que vão dar gatilho na gente para que a gente possa ver, possa olhar. E muitas vezes esses gatilhos vêm através das outras pessoas, né? Dos nossos relacionamentos. Principalmente relacionamentos amorosos, né? Onde a gente se coloca ali mais vulnerável, onde a gente se abre mais, onde a gente está querendo, né, se doar mais, onde muitas vezes aquilo que está ali enterrado na gente, né, que as nossas feridas, nossas angústias vão aflorar. Então, são nesses momentos que a gente precisa se atentar ali aos sinais e ver o que aquela situação está querendo passar pra gente de alguma forma. Então, nesse período é importante que você escute sua intuição, que você se interiorize. Se volte para dentro mesmo, tá? Numa jornada aí de autoconhecimento, para que você analise muito bem essas crenças, esses pensamentos que podem estar te atormentando. Então, a mente de vocês ultimamente está muito agitada, né? Muitos pensamentos, muita ansiedade, muito, sabe? Parece que a sua mente não consegue cessar um pouco ali. Então, toda hora a sua mente está ali, pensando, até na hora de dormir mesmo, né? Então, é um período onde você precisa realmente sentar consigo mesmo e alinhar esses aspectos mentais. Porque você tem a estrutura e você sabe muito bem onde você quer chegar, né? Seus planos e metas e objetivos, você pode ser uma pessoa que tenha muita clareza naquilo que você quer. Só que a sua mente às vezes é traiçoeira, então começa ali os aspectos mentais muito fortes, né? E fazem com que você se sinta ali meio, né, desgastado, isso te causa um desgaste, uma exaustão.
Então, às vezes nem é tanto exaustão física, né? Da rotina do dia a dia, de fazer as coisas. É mais a sua mente mesmo. Então, pode ser que você chegue no final do dia e você tá esgotado. Você não tem, às vezes, vontade de conversar com ninguém, você quer ficar na sua. De tanto que você já pensou, de tanto que você já maquinou ali nesse momento. Né? Então, é importante para você destravar a sua vida emocional, a sua vida amorosa, fazer esse trabalho interno, tá? O que você precisa fazer para melhorar, né? É isso, sentar consigo mesmo, com os seus medos ali frente a frente e com coragem e falar, beleza, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer, né? O que eu posso trabalhar em mim mesma para que esses medos, essas crenças mudem, né? Então, cada um vai achar uma maneira de se trabalhar única, né? Não tem uma receita, não tem uma coisa, um script ali a ser seguido, né? Você precisa achar qual é a melhor forma de você trabalhar esse tipo de pensamento. Então, terapia também ajuda muito, porque te traz uma clareza muito grande também, né? Acerca das suas atitudes, daquilo que você precisa melhorar, né? Então, você pode pedir ajuda profissional a respeito disso, né? A terapia vai te ajudar também a encontrar soluções, como você pode se trabalhar, porque não é fácil, né? Principalmente fazer esse trabalho mental. Mas escute sua intuição, né? Saiba que às vezes é bom a gente parar, ter uns momentos de pausa para que as coisas se equilibrem um pouquinho mais, né? Emocionalmente, para você poder agir. Então, essas crenças, né? Você tem que ver quais as crenças que mais te atrapalham nesse momento. Pode ser que você já esteja sozinho há um tempo, né? Meio que cansado mesmo, às vezes, né? De se envolver com outras pessoas, que nem eu tinha falado, e ficar com, né? Se decepcionar, não dar certo. Então, são decepções, assim, pequenininhas que vão juntando até virar uma bola de neve e uma avalanche, né? Então, é importante que você veja esses aspectos primeiro, tá? O que você precisa mudar, quais são as crenças que você precisa trabalhar nesse momento. E assim, são crenças que você consegue mudar, tá? São suas, é você mesmo que vai ter que achar uma solução aí para que elas se dissolvam, tá? E prestar atenção nesses aspectos mentais. Então, a meditação também pode ser muito importante, pode te ajudar muito também nesse sentido. Não precisa meditar 1 hora, né? Começa aos poucos. Então, assim, agora eu vou sentar antes de dormir ou na hora que você acorda, que você já ainda tá, né, tranquilo. Em qualquer horário, né? Qual é o melhor momento? E você se adequa ao melhor momento para você fazer essa pausa. Então, pausa uns 5 minutinhos, coloca lá no timer do celular, 5 minutos de meditação. Vou acalmar a minha mente aqui, né? A meditação não é pensar em nada, nem nada do tipo. É você sentar consigo mesmo ali, presta atenção na sua respiração, nos seus pensamentos, né? A qualidade ali daquilo que vem que chega para você. Pode ser que você receba algum tipo de informação, de insight naquele momento que você deu uma pausa. Isso vai te ajudar também a organizar um pouco mais essa energia mental muito intensa que está tendo na sua cabeça aí nesse momento, tá? Vamos ver o que mais? Vamos ver o conselho agora para vocês. Um conselho final. Mas é isso, tá? Trabalhe esse aspecto mental porque a mente de vocês pode estar interferindo muito nesse quesito aí das crenças. Então, avaliar suas crenças, quais as crenças que estão te atrapalhando, né? E trabalhar em cima da sua mente para que a sua mente não reforce, né, esses padrões ainda mais. Se atentar nessas situações aí que se apresentam para você.
passo ele aqui. Além das limitações. Hoje eu ultrapasso as minhas expectativas. Eu abro a minha consciência para o infinito. Não há limitações, não há fim. Tudo está se abrindo em um contínuo agora. Portanto, eu abro os meus pensamentos em direção a um horizonte mais alargado. Eu vejo além da minha percepção de realidade e das barreiras criadas pelos meus medos e crenças. Eu agora estou aberto a novas possibilidades. Tá vendo? Então, vem confirmando mesmo aí, né? Pode ser nesse sentido também de você estar preso em uma só crença, né? Ali. E reforçando cada vez mais essa crença. Que nem, eu vou ficar sozinha, eu tenho medo de ficar sozinha. E aí você atrai situações que vão confirmar cada vez mais esse seu medo de ficar sozinha, né? Então a espiritualidade pede para que você vá além, né? Se liberte, assim, se imagine como se você tivesse se libertando de cordas que estão amarradas nos seus braços, estourando essas cordas amarradas no seu braço, né? E você esteja explodindo assim uma luz do seu peito, para que você se liberte dessas limitações, se liberte dessas crenças que você às vezes você mesmo se pôs, né, colocou aí dentro de você. Então, se abra para novas percepções, né? Abra o seu olhar para você enxergar através dessas crenças que você tem diante dos relacionamentos. Então, pode ser também que você precise dar chance, né, para as pessoas, para outros tipos de pessoas que você não está acostumado a se relacionar. Então, às vezes você tem um tipo específico, né, para se relacionar. E às vezes é importante você abrir seu leque um pouquinho mais, né, conhecer, dar oportunidade para a pessoa se mostrar, para você conhecer pessoas diferentes ali do seu círculo social, das pessoas que você está acostumada, porque isso pode também te ajudar a abrir mais as suas percepções ali e você conseguir dar um passo diante das suas limitações, das suas crenças, né? Essas situações também podem te ajudar a quebrar essas crenças limitantes, certas coisas que você acredita aí e que podem não fazer mais sentido para você nesse momento, tá? Então a espiritualidade pede para que você se abra às novas possibilidades que podem surgir na sua vida e sente-se com seus medos mesmo e avalie aí o que já não faz mais sentido, quais as crenças que você precisa, né, seus medos e suas crenças mesmo que você precisa se libertar para que você encontre uma pessoa bacana, uma pessoa alinhada, uma pessoa que é recíproca e que vai te trazer um relacionamento saudável, um relacionamento que você merece, tá bom? Então essa foi a leitura, espero que tenha ajudado de alguma maneira. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.